Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Quem possui o dom de fazer caridade? Se nascemos de Deus, que é amor, e fomos criados para amar, por que algumas pessoas pensam que fazer o bem é um privilégio de espíritos evoluídos? A caridade completa é uma das teses de vanguarda da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui com a religião do terceiro milênio. Irmã Paula Sueli, a nossa convidada hoje. Deus está presente, irmã Paula. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito feliz de estar nessa oportunidade tão especial. Sempre. Irmã Paula é ministra pregadora da religião do terceiro milênio. A primeira pergunta, irmã Paula, e a gente já indica a você que também quer tirar as suas dúvidas, pode mandar sempre aqui pra gente. 998318195, DDD 11 é o nosso WhatsApp, tá certo? Se você estiver nos acompanhando pelo canal da Religião Divina no YouTube, é só você deixar no comentário desse vídeo a sua dúvida. Se você preferir não se identificar, sem problema nenhum, tá bom? O importante é a sua pergunta chegar aqui pra gente. Justamente a primeira pergunta vem de uma telespectadora que preferiu não se identificar e pergunta o seguinte: por que mesmo sabendo o que é certo e errado, partimos para o errado? Nossa essência não é o amor, não fomos criados para amar. A nossa tendência não é escolher o bem sempre? Sim, a nossa natureza é o amor, e o amor é a essência da lei de Deus. Mas a lei de Deus opera para nos proteger e nos promover a evolução, não para nos dominar espiritualmente. Deus nada nos impõe e constantemente coopera com o nosso aprendizado espiritual. Se essa é a nossa natureza, por que ainda erramos? Porque ainda não desenvolvemos plenamente essa natureza. Ainda não estabelecemos na nossa vida toda a estrutura ética, moral, espiritual para a vivência do amor de Deus. Isso não tem nada a ver com os moralismos humanos, tá, gente? Não tem nada a ver com apontar o dedo para alguém, ser o julgador, a palmatória do mundo, porque, aliás, isso não é o amor que Jesus nos ensinou. O amor, segundo Cristo, é responsabilidade espiritual, é compaixão, é espírito de misericórdia, é o oposto dos moralismos e julgamentos humanos. Vemos alguma coisa errada, devemos ajudar aquela situação a ser corrigida. Alguém nos ofendeu, está com um comportamento que nos choca, devemos apoiar essa pessoa para que ela compreenda a extensão daquele erro, quais são as suas responsabilidades, como se corrigir, como recomeçar. Em certas circunstâncias, não será possível fazer isso de uma forma direta, porque nos ferimos mutuamente, porque certas circunstâncias nos afastaram, mas ainda assim podemos vibrar na direção do amor, orar por essa pessoa, não maldizer, cooperar naquilo que esteja ao nosso alcance. E é importante nós observarmos essa questão da lei do amor, né? A grande lei, a lei das leis espiritualmente, porque ela vai constantemente nos levar a uma postura de responsabilidade espiritual. Aqui na página 376 do segundo volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Terceiro Milênio, o irmão Paiva escreve: livre arbítrio e determinismo. O que se faz de errado tem de ser consertado por nós mesmos. Não significa que estejamos condenados a sofrer eternamente os efeitos de um desvio episódico no cumprimento das ordenações celestes. Existe, por vontade soberana do Deus Criador, a lei universal irrevogável de causa e efeito. Advertiu um mentor das claridades divinas: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Irmão Paiva volta dizendo: estamos, portanto, constantemente semeando livre-arbítrio e colhendo determinismo. O autor da Proclamação da Boa Vontade de Deus afirmava também que os pensamentos criam os destinos humanos e ainda Deus criou o ser humano de tal forma que ele só pode ser feliz praticando o bem. Então, retoma o irmão Paiva: o exercício do bem infalivelmente corrige os lamentáveis enganos do passado. Gente, essa é uma frase para a gente se lembrar a vida inteira. O exercício do bem infalivelmente corrige os lamentáveis enganos do passado.
Não há outro caminho, pois é o próprio Jesus quem revela que a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Evangelho do Cristo, consoante Mateus capítulo 16, versículo 27 e Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Então não há motivo para nos desesperarmos, mas sem dúvida há motivo para nos revestirmos dessa responsabilidade espiritual. Erramos, caímos, vamos admitir. Vamos compreender as consequências e até as motivações que nos levaram àquele engano, para corrigir essa origem, né? E assim, com o coração e a mente protegidos em Deus, assumir as consequências, lidar com as consequências dos nossos atos, buscar não apenas corrigir o que se passou, né? Mas também prevenir a nova queda, agir com essa responsabilidade espiritual que Jesus nos dá, é o amadurecimento das nossas almas, é o próprio amor em marcha nos convidando ao progresso e à elevação espiritual. A segunda pergunta, irmã Paula, vem da Leila Andrade, de São Paulo, capital. Como se cuidar e ainda assim fazer caridade? Qual é o segredo para estar sempre disposto a ajudar, sem negligenciar os cuidados comigo mesma? Como equilibrar? Sobre o equilíbrio, nós temos na religião divina tantos ensinamentos. Eu queria recorrer a uma página fundadora. Ela foi escrita pelo irmão Paiva aos 18 anos de idade. Está também neste livro, no segundo volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina. Agora, na página 39, encontramos razão e fascínio. Ele escreve: para a reflexão de todos, apresento nesta obra, que se destina aos jovens do corpo e do espírito, página escrita por mim aos 18 anos de idade, em 1º de julho de 1959. Zarur costuma dizer nas suas preleções que atingir o equilíbrio é a meta suprema e conclui: o bem nunca será vencido pelo mal. E volta ao autor. Ora, para não ser atingido pelo mal, pecado, frustração ou como queira chamá-lo, o ser humano deve ter boa vontade, a de Deus, o que significa dizer conservar, ao lado de acentuado bom senso, vontade firme. Será, pois, aquele que cultiva o equilíbrio, por pior que seja a tempestade, que sabe aquilo que realmente é, visto que ilumina seu caminho na verdade de Deus e não nega de antemão o que pode existir. Sabe porque sabe, isto é, porque aprende humildemente, sem considerar-se dono da verdade, pois ninguém o é. Já o falho de ânimo, que se permite arrastar pelos outros ou pela aparência dos fatos, acredita naquilo em que as pessoas em quem acredita disseram para acreditar. Assim o faz por gostar delas e de certas coisas às quais se acostumou e crê não poder viver sem. Este é o prisioneiro das convenções, o Maria vai com as outras. Aqui entra o sentimentalismo censurado por R.H. Blight, escritor citado por José J. Veiga, como aquilo que é dar às coisas mais ternura do que Deus lhes dá. E retoma o irmão Paiva. Traduzindo em linguagem simples, é ser mais realista do que o rei. Resumindo, o primeiro, o de vontade boa, guia-se pela razão iluminada por Deus. O segundo, o de vontade negligente e que não conheceu a verdadeira iniciação espiritual, deixa-se dominar por fascínio. É um triste escravo do medo. Essa passagem é tão importante para alcançarmos o equilíbrio espiritual. E nesse parágrafo final, o irmão Paiva mata a charada para a gente. Então, como é que faremos isso? Como cuidaremos de nós sem descuidar dos outros? E como cuidaremos dos outros sem descuidar de nós? Iluminando a nossa vida com essa razão aqui, a razão iluminada por Deus. Refletindo, peraí, essa escolha tem a ver com algo que está me orientando com sabedoria, ou com algum medo, com algum vazio que está me conduzindo a uma postura de desequilíbrio. Porque a gente é muitas vezes movido pelo fascínio, no sentido até de um certo endeusamento da matéria. Quantas vezes a gente vê certos comportamentos que são incentivados e tudo mais, que colocam, por exemplo, a preocupação com o corpo como centro da nossa vida. Pressões estéticas, pressões sociais, adequações a essa ou aquela circunstância cultural. Mas o nosso espírito é anterior a este corpo. Quando esse corpo
cumprir a sua missão e voltar à Terra, o nosso espírito continuará existindo. Se nós nos deixarmos levar pelo fascínio, cada moda nova, cada tendência de exploração estética, cada esse ou aquele apelo das circunstâncias desta cultura e deste momento vai conduzir a nossa vida. Por outro lado, também, o fascínio pode nos levar a um certo aspecto de negligência conosco. O irmão Paiva fala sobre essa negligência aqui. Então, de repente, a gente pode estar tão movido por certas expectativas de sermos aceitos, das pessoas gostarem de nós, né? Que nós nos atropelamos. Quer dizer, tudo vira sobre atender à vontade, ao anseio e à expectativa dos outros. Mas espera aí, estou cuidando da minha saúde, da minha paz de espírito, da minha tranquilidade de alma. Então, enquanto houver fascínio regendo, essa é a palavra que eu estava procurando, a nossa vida, então nós vamos provavelmente nos negligenciar ou negligenciar o nosso próximo. Agora, quando nós iluminarmos as nossas escolhas pela razão divina, então nós vamos meditar sempre, essa minha atitude é espiritualmente responsável? É espiritualmente sustentável? Se a resposta for sim, então significa que nós estaremos num caminho de saúde, num caminho de equilíbrio entre as nossas funções, sejam profissionais, familiares, domésticas, sociais, e é para esse equilíbrio espiritual que nós fomos criados por Deus e ele precisa se manifestar, então, nas nossas escolhas na matéria. Não é por cuidar das pessoas que nós vamos descuidar de nós. Na verdade, é justamente nesse cuidado com a nossa alma que nós vamos identificar muitas oportunidades para cuidar do nosso próximo e vamos alcançar esse equilíbrio e essa vida que não vai ser uma vida sem esforço, vai ser uma vida com luta, como toda vida é, mas uma vida com consciência limpa, com a paz de espírito que nós desejamos tanto. Muito obrigada, Leila Andrade, de São Paulo, capital, por trazer a sua dúvida aqui pra gente. Agora um ouvinte do interior do Paraná que preferiu não se identificar. Às vezes, tenho dúvidas sobre fazer caridade. Fico pensando que as pessoas podem estar se aproveitando da minha boa vontade. Como posso aprender a fazer de coração? É seguir o exemplo de Jesus, né? Jesus não deixou de ajudar as pessoas porque elas poderiam não compreendê-lo. Ele fez a sua parte, nos ensinou a fazer o mesmo, né? Inclusive nos trouxe essa lei bendita da reciprocidade, fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. E ele não disse assim, façam aos outros o que os outros fazem a vocês. Ele disse para que nós fizéssemos aquilo que queremos que os outros nos façam. Então, é a coragem do primeiro passo. Porque a gente não vai fazer o bem para receber o bem. A gente vai fazer o bem por amor ao bem. Eu não vou dizer a verdade porque... eu vou dizer a verdade porque aí todo mundo vai dizer a verdade para mim. É verdade isso? Quer dizer, a gente não tem como controlar. Pode ser que alguém minta para nós. Mas a gente vai dizer a verdade por amor à nossa própria consciência, para ficar em paz. A gente vai agir de forma solidária, não é porque a gente está fazendo uma espécie de negociação, uma barganha social, eu vou ser cooperativo com você agora e você vai ser comigo amanhã. É provável que isso de fato se dê, porque o bom exemplo realmente nos envolve, nos entusiasma e nos inspira. Mas não é por isso. Nós faremos a ação solidária, nesse caso, inclusive, a ação de caridade completa que a religião divina nos ensina, por compreender a importância de amparar o nosso irmão. A importância de não ficarmos alheios à necessidade do nosso próximo, de não fecharmos os olhos e agirmos com humanidade uns com os outros. Agiremos na caridade completa porque sabemos que somos irmãos. Sobre isso, aqui na página 95 deste mesmo livro, o irmão Paiva nos traz, ele vem trazendo a palavra do irmão Alziro Zarur, revelando que o pão nosso a que Jesus se refere, no Pai Nosso, é o pão transubstancial, é o alimento para a nossa alma. E aí o irmão Paiva diz assim, ora, desse ensinamento de Zarur nasceu o conceito de caridade completa, porque material, mas também espiritual, que pode ser encontrado no primeiro volume desta coleção, Advento da Caridade Real, material e espiritual à luz do novo mandamento do Cristo. O ser humano não é somente corpo. Se pelo suor do seu esforço deve conquistar o alimento físico, de forma alguma sua alma pode prescindir da iguaria que desce do céu, o conhecimento da verdade que liberta, pois advertiu Cristo, conhecereis a verdade de Deus e a verdade de Deus vos libertará.
Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 32. Então aqui o irmão Paiva está dizendo, pelo suor do nosso esforço devemos conquistar o nosso alimento. É verdade, né? E fazer caridade é inclusive ajudar a pessoa a perceber isso. Mas não apenas o alimento para o corpo, é o alimento para a alma. Então a gente sempre vai precisar fazer caridade, porque é nela que a gente revela para a gente mesmo e também para o nosso próximo esse talento espiritual de cooperação. Com o poder de Deus e a ação dos de boa vontade, um dia nós viveremos num mundo sem fome, sem desigualdades, sem injustiças sociais. Nós vamos viver isso. Jesus profetizou no seu Apocalipse. Mas a caridade completa sempre será necessária, porque nós vamos continuar necessitando desse amparo ao nosso próximo e a nós mesmos. E é nessa chave de cooperação mútua que está o nosso amadurecimento espiritual. Então não percamos as oportunidades que Deus está nos dando de oferecer o melhor ao nosso próximo, inspirando a Ele que faça o mesmo, que se levante, né, que cuide espiritualmente de si, cuidando dos seus irmãos. É magnífico como a gente pode aprender com Jesus aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Você também pode conhecer muito mais, por exemplo, lendo os livros da religião do terceiro milênio. Hoje a irmã Paula trouxe aqui as sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, segundo volume, e você pode ter toda essa coleção acessando agora mesmo amazon.com.br ou clubeculturadepaz.com.br para ter os 3 volumes das sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e ter muito mais conhecimento espiritual, entender muito mais sobre essa doutrina ecumênica e fraterna da religião do terceiro milênio. Hoje nós tivemos a irmã Paula Sueli, ministra pregadora da religião do terceiro milênio, aqui no Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.